acredite que o Senhor tem para você são infinitamente maiores do que aquilo que você pensa. Aleluia. Ele tem planos maravilhosos para nós. Eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui neste momento, uma breve mensagem. Eu gostaria que você que estiver na sua casa com a sua Bíblia em mãos, aleluia, abra a sua Bíblia rapidinho em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Aleluia. A palavra de Deus é algo que se renova a cada dia, né? Cada dia que nós lemos a palavra de Deus, ela nos traz uma revelação nova. Ela é uma palavra viva e eficaz. Eu quero ministrar um pouquinho para vocês nessa noite, baseado nessa palavra, sobre identidade. Amém? A palavra de Deus diz, como nós lemos em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea Ele os criou. Amém? Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Imagem. Nós temos a imagem de Deus, a aparência, a semelhança, as características de Deus. Então, quando Ele nos formou ali, Ele colocou em nós não apenas a sua aparência, mas característica dele, a sua semelhança. E nós somos criados assim. Mas, como nós conhecemos a palavra, Adão e Eva então decidiram, né, Deus deu uma ordem para eles, que eles podiam comer de todos os frutos que tinham no jardim, mas que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. E assim, a gente sabe a história, eles comeram. Então, o que me mostra essa palavra? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecam, que eles desobedecem à palavra de Deus, nesse momento nós não temos apenas só mais a imagem e semelhança de Deus, mas nós começamos a ter a semelhança e a aparência também do mundo, do mal. Como explicar isso? Quando Adão ele estava com Deus, a palavra de Deus diz que Deus sempre vinha na viração do dia para falar com Adão. E no dia que Deus veio que Adão tinha pecado, Deus não o achou. Deus o chamou e ele não estava no lugar onde ele sempre estava. Naquele momento ele tinha quebrado uma aliança com o Senhor, quebrado o elo de fidelidade, de compromisso que ele tinha com o Senhor. Então, neste momento que nós quebramos a aliança com Deus, é um dilema muito sério, porque nós passamos a perder um pouco da identidade que Deus colocou em nós. E quanto mais nós nos afastamos, mais nós vamos perdendo. Qual é a identidade que Deus nos colocou em nós? De adoradores, de filho, de pessoas, frutos do Espírito Santo. Mas quando nós pecamos e nos afastamos, a gente vai afastando dessas coisas. Eu costumo dizer que com aquilo que você passa mais tempo, com aquilo que você mais se relaciona, é com aquilo que você parece. Quanto mais nós nos relacionamos com o mundo, mais nós iremos parecer com o mundo. Mas quanto mais relacionarmos com Deus, iremos parecer com Jesus. Iremos parecer com Deus, ter a semelhança verdadeira de Deus. Então, neste momento, há uma quebra de identidade. Adão e nós também não passamos mais a ter essa identidade perfeita que Deus colocou em nós. Porque nós nos relacionamos com tantas coisas, é o pecado, né, que nos influencia.
E isso vai quebrando a nossa identidade. A identidade que Deus nos colocou de filhos. E há um problema muito sério quando nós chegamos no estágio onde não sabemos ou não temos certeza da nossa identidade. Porque nós vivemos numa sociedade em si que nós já somos rotulados. A gente é rotulado pela nossa família, a gente tem um rótulo da sociedade, tem um rótulo às vezes do seu ministério, da sua igreja. As pessoas têm algo que ela olha em nós e nos rotula. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. E nós temos rótulos que vão nos colocando em nós. E esses rótulos que vão nos colocando, muitas das vezes, quando nós não sabemos quem verdadeiramente somos, nós começamos a aceitar esses rótulos para as nossas vidas. Então, o que eu quero ministrar nessa noite? Nós precisamos voltar a ter uma intimidade com Jesus, a ter uma intimidade com Deus, para resgatarmos a nossa identidade, que foi aquela que Ele nos deu desde quando Ele nos formou. É muito difícil quando nós chegamos num estágio da nossa vida que nós não temos identidade, que nós não sabemos quem somos. Ministrando essa palavra, eu quero contar um pouquinho sobre o meu testemunho, que eu cheguei neste momento de não saber em si quem eu era. Foram tantos rótulos da vida, das pessoas, das influências, que eu comecei a ser exatamente aquilo e acreditar que eu era exatamente aquilo que as pessoas pensavam sobre mim. Quem me conhece, sabe que eu tive uma gravidez na adolescência, aos meus 16 anos. Graças a Deus minha filha é uma bênção, hoje ela já está quase fazendo 11 anos. Mas foi muito difícil aquele período, porque só quem já passou por isso sabe quanto você é julgado, o quanto você é crucificado e discriminado. Porque parece que sua vida se resume a todo aquele momento, né? E eu engravidei e fui pra Juvenil. Eu engravidei, eu ainda morando em Goiânia, tive um relacionamento. E ali eu engravidei e fui pra Juvenil embora. Não dei certo com o pai da minha filha. E fui embora com os meus pais. E quando eu cheguei ali, aí em Juvenilha, foram dias para mim muito difíceis, porque você não, só quem sabe, quem passa sabe. Até você andar na rua grávida, sem estar casada, é muito difícil. O olhar das pessoas, eu ouvi de pessoas da própria família dizendo que, diz que você não vale nada, que você não vai dar em nada, que já esperava que você seria isso mesmo. E por muitos momentos eu comecei a me frustrar por isso, porque os rótulos que as pessoas colocavam em mim eram esse rótulo, de uma pessoa que fracassou na vida. É um fracasso, que não deu em nada, que tem um filho e agora a vida dela acabou e é isso mesmo. Na verdade, as pessoas até diziam que já até esperavam isso de mim. E foi muito difícil. Aos mais ou menos os meus 17 anos, até eu mesma, de tanto as pessoas falarem que você é isso, de ouvirem isso, os olhares das pessoas, eu comecei a acreditar em tudo aquilo que as pessoas diziam sobre mim. E eu comecei a entrar em uma depressão. Eu já tinha tido uma depressão antes, mas tive nessa época, porque eu olhava pro espelho e eu dizia assim para mim mesmo que eu era um fracasso, que a minha vida se resumia àquilo, porque eu morava na casa dos meus pais. E quem sabe, quem mora em Juvenilha sabe que as coisas não são muito fáceis. A gente trabalha para ganhar muito pouco, Quem não trabalha, o único serviço a gente sabe que tem é funcionarismo público, e o resto são serviços que a gente ganha bem pouco, mas graças a Deus porque ainda tem. E eu tinha minha filha pequena, muito nova, muito imatura, e eu olhava para mim diante do espelho e falava, realmente eu sou um fracasso, porque eu via as pessoas que estudaram comigo indo embora, fazer faculdade. Eu via as pessoas da minha família se concretizando em alguma coisa. Eu olhava para as pessoas, sabe aquela história de sempre o quintal do vizinho ser mais este que o nosso. E eu olhava para o espelho e eu mesmo dizia para mim mesmo que eu era um fracasso. Era isso que eu pensava e acreditava de mim, que eu era um fracasso. Porque de tanto você ouvir, às vezes você começa a pegar aquilo para você. E eu dizia, poxa, eu estou dentro da casa dos meus pais, eu não tenho um emprego fixo,
Eu não consigo comprar nem a fralda da minha filha. E foi muito difícil, uma fase muito difícil da minha vida. E naquele momento de depressão, sabe, de vontade assim, de não acreditar. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava nos meus sonhos, eu não tinha mais nem sonhos. A verdade é essa. E aquele momento assim de muita tristeza, muita angústia, eu saía, nessa época eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu saía pra festa, podia fazer o que fosse, mas quando chegava em casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu chorava e olhava pra mim e falava, mas que vida, sabe? Não tinha expectativa nenhuma do que seria o meu futuro, porque pra mim não tinha como melhorar ali, né? Criada, minha família não tinha muitas condições, né? E a gente vivia com o que tinha, muito pouco. E desempregada com a minha filha, foi muito difícil. Nesse momento de muita depressão, quem me conhece sabe que eu morava em frente à igreja de Nova Vida. E todos os dias de domingo de manhã, eu acordava com o louvor da igreja, com a missionária Anne cantando. E aquilo ia tocando meu coração, sabe? Ia tocando a minha alma. E Deus ia tocando no meu coração. E até um dia que eu falei, acho que eu vou lá. Fui na igreja, primeira vez, e foi muito bom. Deus tocou muito no meu coração naquele lugar. Pela primeira vez eu comecei a sentir esperança, sabe? Senti amada, E fui a segunda vez e fui indo até o dia que eu decidi aceitar Jesus. Não foi fácil, né? No começo, todo mundo que passa pelo princípio da conversão, principalmente quando você passou a sua vida inteira, né, no mundo, é muito difícil. Mas eu quis naquele momento entregar a minha vida para Jesus, porque eu falei, nem eu acredito mais em mim, mas se Ele acredita, eu vou entregar a minha vida para Ele. E eu comecei a entregar a minha vida para Ele e comecei a voltar a ter sonhos sobre a minha vida. Comecei a crer em dias melhores, comecei a crer. Quando eu comecei a ler a sua palavra, eu falei, peraí, a vida não se resume só o que eu estava pensando. Existe uma esperança, existe alguém que acredita em mim. Pode o mundo inteiro não acreditar em mim, em você, mas existe um Deus que acreditou. A palavra de Deus diz que quando Deus estava prestes a destruir a terra, a humanidade, porque Ele olha para o homem que Ele fez e vê que se tornou mal diante dos teus olhos. Mas Jesus diz assim, Ele diz, quem irá e resgatará? E Jesus disse para ele, eu irei. E Ele veio. E Ele não só ministrou a tua palavra, trouxe os seus ensinamentos, como Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, todas as vezes que você pensar, que você desacreditar em você, pense que existe um Jesus que acreditou desde a eternidade em ti, antes mesmo de você nascer. Jeremias 1:5, se eu não me engano, diz que antes mesmo de você, sabe, quando você foi formado no ventre da tua mãe, Ele já planejou, Ele já sonhou com você. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu comecei a entender que a identidade, que o rótulo que as pessoas me colocavam, não era o que eu realmente era. E elas vão continuar a colocar rótulos em você, assim como colocam em mim. O mundo vai continuar te julgando, independente do que você faça. Mas você precisa ter a certeza de quem você é. Hoje eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo Jesus. E por mais que as pessoas possam me rotular, por mais que as pessoas possam te julgar, mas eu sei quem tem crido, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Por mais que as pessoas não acreditem em você, hoje eu acredito, porque eu sei que tem um Deus que acredita em mim, que acredita na minha vida, que acredita no meu ministério, que acredita na minha família. Então neste momento eu quero dizer para você que talvez você está assim, com a sua identidade frustrada, sem saber quem você é. Talvez você passou a ser aquilo que a sociedade acha que você é. Talvez você olhe para o espelho assim como eu olhava e acha que você é um fracasso, que você, por você não conseguir cursar uma faculdade, por você não ter talvez um casamento perfeito, você é um fracasso. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito específico para cada um. Não é porque o seu irmão
fez faculdade, cresceu, enricou, que vai ser o mesmo propósito para ti. Mas eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Não pense que porque você, como eu engravidei na adolescência, não aconselho, porque foi muito difícil, não só por isso, porque a vida da gente tem que ser planejada. Nós devemos fazer as coisas direito, mas naquele momento eu não tinha nem maturidade, nem entendimento para isso. Mas hoje, todas as meninas que eu já tive a oportunidade de ministrar, né, jovens, sabem que eu sempre ministro e falo sobre isso que eu passei, sobre o que é tão difícil. Mas assim, uma circunstância não pode definir quem você é. Não é porque eu tive uma gravidez na adolescência e não casei antes, aquilo se resume em tudo isso. Entendeu? Às vezes a gente passa por situações, mas isso não define quem você é. Tropeço e pecado todos nós passamos, mesmo quando aceitamos a Jesus. Isso não te livra de errar. Mas quando você erra, você sabe que tem um Deus que te perdoa e que te acolhe e que te levanta de novo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você que está em casa, que está nos ouvindo, não desacredite de você não, nem do seu ministério, nem da tua vida. Não desacredite da tua família. Por mais que as pessoas digam, e vão continuar dizendo, mas creia que você foi chamado para ser filho de Deus. A partir do momento que Deus começou a mudar aquilo que eu pensava de mim mesma, a minha vida começou a mudar. Deus me levou para Goiânia, passei um tempo, foi difícil, muito difícil. Depois eu fui para Montes Claros de Goiás, que foi um lugar abençoadíssimo na minha vida. Muito, é por isso que eu amo demais. Sempre, de tempo em tempo, eu quero ir lá. Não é só porque meu pai mora lá, meu irmão, mas é porque eu amo mesmo. Foi um lugar muito abençoado. Eu amo Montes Claros como eu amo Juvenília, que eu nasci. Amo demais, porque foi um lugar onde Deus trabalhou muito na minha vida. Onde Deus me deu meu casamento, meu esposo, onde eu casei, onde eu cresci ministerialmente, onde eu tive mais 2 filhos. E foi onde Deus fez um processo muito lindo na minha vida, onde traumas que eu tinha foram sendo libertos para a glória e nome de Jesus. Então eu quero ministrar aqui para você que está em casa. Se você está hoje se sentindo um fracasso, se você está hoje se sentindo desmotivado, se você acha que não tem mais jeito, que porque você passa dificuldade, porque você não está conseguindo tudo aquilo que você queria, acabou, passe a se relacionar com Jesus. Comece a ler a palavra dele. A partir do momento que você começar a relacionar com Jesus, você vai ver que a nossa vida, ela é o dom mais precioso, que ela foi projetada por Deus, nos mínimos detalhes. E você vai ver a sua vida mudando. Você vai ver a sua vida mudando porque você mudou a forma que você se olha. Porque muitas vezes a nossa vida é um fracasso porque nós acreditamos que ela é um fracasso. Mas quando nós começamos a ler a palavra e vemos que nós somos filhos, que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, que nós somos mais que vencedores na tua palavra, aí nós começamos a nos encher de fé, de motivação. Nós começamos a entender que, independente do que o mundo tem colocado sobre nós, sobre a sua cabeça, rejeite. A minha vida mudou a partir do momento que eu acreditei em mim. Eu vi que Jesus acreditava em mim e Ele me ensinou que eu preciso ter fé e acreditar naquilo que Ele tem para mim. Então, eu sei que neste momento pode ter pessoas que estão nos ouvindo que olha para si e fala, não tem mais jeito. Passa a se relacionar com Ele. Tem jeito sim, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer transformar. Ele quer transformar esse deserto em dias de paz, em dias de bonança. Em nome de Jesus. Talvez você já até conhece a palavra, mas por algum motivo você se desviou e está afastado da presença de Deus.
e você já acredita que não tem mais jeito, porque você tem até vergonha de voltar para a igreja por causa do olhar de crítica das ovelhas que ficaram. Mas não pensa assim não. Por mais que as pessoas vão olhar para você e dizer, essa aí de novo, esse aí de novo, não vai durar nada. Daqui a uns dias sai de novo da igreja. As pessoas não precisam acreditar em você. Você precisa acreditar em você porque Deus acreditou e Ele acredita em você. Eu sei que é difícil, mas quando nós nos relacionamos com Deus, não importa o que o mundo pensa sobre nós, não importa o que as pessoas acham, porque nós temos certeza de quem somos em Cristo Jesus. Talvez você está passando por um momento muito difícil e você tem medo de procurar ajuda, de voltar para Deus. Por isso, mas não tenha medo, tenha fé e creia que existe um Deus que espera por ti, que anseia por ti, que anseia por um relacionamento contigo. Aleluia. Existe um Deus que te ama mais que tudo e que acredita em você. Ele acredita em você, Ele acredita em mim. Ele acredita nos teus sonhos, por mais que até você tenha desistido. Ele acredita, Ele te escolheu. Aleluia, Ele te escolheu. Desde a fundação do tempo, do mundo. Ele já tinha te escolhido, meu querido. Ele já tinha te amado, Ele deu o teu filho. Sabe quando Jesus veio na terra? Quando Ele estava sendo crucificado, é porque Ele estava acreditando em você. Por mais que você não acredite, Ele estava acreditando em você. E Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que às vezes você ia desviar. Mas Ele acredita em você porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele te conhece mais do que qualquer um e Ele te ama. Não tenha medo, apenas se achegue ao Senhor. Se achegue, entre para dentro do teu quarto. Como eu tenho intimidade, entre para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ali fale com Jesus. Rasga o teu coração para Ele. Diga dos seus medos, das suas aflições, daquilo que te aflige. Diga os teus sonhos para Ele. Eu contei os meus sonhos para Deus porque eu não tinha mais, mas eu tinha sonhos, mas eu já tinha desistido. E eu comecei a contar para Deus e todos aqueles sonhos que eu pedi ao Senhor se realizaram em nome de Jesus. Não porque eu sou boa, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom e o tempo todo Ele é bom. É a graça de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre você. É a graça de Deus sobre a tua vida. É a graça de Deus sobre a tua família. Não desista da tua família. Não desista do teu ministério. Não desista da tua vida, dos teus filhos. Acredite. 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 Aleluia. Você é escolhido do Senhor. Você é nação eleita. Sacerdócio real. Aleluia. Você é alguém. Por mais que o mundo inteiro diga ao contrário, creia. Você é filho do Deus vivo. Você é amado do Pai. Amado do Pai. Relabaixou. Você é amado dEle. Adore a Ele. Você é amado dEle. Ele acredita em você. Ele te chamou. Ele te amou. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Se você puder, você pode ficar de pé. Se você quiser, você pode ficar de joelho. E comece a adorar Ele. Dizer sim, Senhor, eu acredito. Eu acredito nos teus planos para mim. Eu quero, Senhor. Obrigado por acreditar em mim, Jesus. E a partir de hoje, por mais que as pessoas pensem que eu não valo nada, que a minha família não vale nada, que eu sou um fracasso, que eu sou um derrotado, que eu sou um lascado na vida, mas eu sei, Jesus, que o Senhor crê e acredita em mim, que o Senhor me ama e só isso importa. Só o que o Senhor pensa sobre mim é o que importa, Jesus.
Só que o Senhor pensa sobre mim é o que importa. Creia, meu querido. Jesus tem planos maravilhosos para a tua vida. Vamos adorar. Aleluia, Jesus. Tu é improvável, mas tu és escolhido pelo Senhor. Às vezes as pessoas olham pra ti e não vê probabilidade nenhuma de dar certo a sua vida. Mas Deus diz: tu és improvável, mas é vencedor. Tu és vencedor. Tu és incapaz. Sim, nós somos incapazes. Mas quando temos a presença de Deus, nós passamos a ser capazes e vencedores. Eu posso até ser improvável, mas eu sou escolhida por Ele. E Deus tem um negócio com aqueles que são rejeitados, com aqueles que são muitas vezes desprezados. Porque a palavra de Deus diz que Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é isso que Deus faz sobre a minha e a sua vida. Creia todos os dias que tu é improvável, mas é escolhido. Aleluia. Tu és incapaz, mas é vencedor na presença dEle. Tu és vencedor na presença de Jesus. Ele te escolheu, Ele te salvou. Ele acredita em você. Aleluia. Ele acredita nos teus sonhos, no teu ministério, na tua vida. Creia, Senhor. Creia, creia, creia. Creia, creia, aleluia. A tua palavra e podemos ser cheios da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por este momento de louvor e de adoração a ti. Que o Senhor continue sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos.